Eu não sinto saudade de quando a Marvel fazia filmes bons. Eu sinto saudade de quando ela se arriscava a fazer algo diferente. Quando os filmes se propunham a discutir alguma coisa. É claro que eles não tinham a profundidade de Um Poderoso Chefão, Parasita, são filmes de heróis. Mas existia emoção, nuances e principalmente carisma, que só aparece se tiver personalidade. Se tirar a nostalgia dos filmes da Marvel de hoje, não sobra nada, e isso me preocupa demais porque eles vão fazer no futuro. Hoje vamos falar por que a Marvel perdeu toda a coragem ou a criatividade. Acho que não é nenhuma novidade que a Marvel tava meio perdida assim depois do Ultimato, tanto é que os filmes da fase 4 são muito diferentes entre si. Teve Shang-Chi, um filme mais de ação, com artes marciais, um estilo meio urbano que lembrava bastante os filmes do Jack Chan de antigamente. Teve Eternos, que é um filme que não é dado seu devido valor, dirigido pela Chloe Zhao, e é um dos mais autorais da Marvel. Ela tenta realmente trazer algo diferente pra dentro desse universo. Também tem Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, que não é bom, mas você consegue enxergar ali os traços do diretor Sam Raimi nele. Teve Thor, Amor e Trovão, outro filme que também é meio duvidoso na qualidade, mas de longe você consegue perceber que é um filme do Taika Waititi. E teve, é claro, o responsável por definir esse novo norte da Marvel, que é o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E qual foi esse norte? A nostalgia acima do roteiro. O mais importante é trazer os personagens e juntar eles na tela, e não contar uma narrativa em si. Porque eu gosto bastante do Sem Volta Pra Casa, mas se for parar pra analisar, te deixando o coração de lado, de ver os três Homem-Aranhas ali na tela, você percebe que não tem muito que o filme entregue, um arco, uma história realmente, uma progressão. Você percebe que coisas foram deixadas de lado para que a junção dos três Homem-Aranhas pudesse acontecer. Tá gostando do vídeo? Então, se puder, deixa um like, se inscreve, que isso me ajuda muito. Aliás, sempre se falou que a Marvel não foi de arriscar, uma coisa que eu acho completamente equivocada. Olha só, eles usaram um ator em reabilitação para fazer um dos primeiros filmes do universo deles. O Robert Downey Jr. Ele saiu da reabilitação em 2003, né, que ele se declarou livre das drogas. E em 2008 ele já lançou o Homem de Ferro. Olha, se isso não é coragem, acreditar num cara como esse. Depois também eles fizeram um filme sobre um personagem super certinho, numa época em que isso não era moda. Se vocês lembrar, na época em que o Capitão América, o primeiro, foi lançado, o que era moda era os personagens super-heróis subvertidos, que eles não eram nem tão bonzinhos, eles estavam sempre ali na área cinza. E aí eles vão fazer o 2 e eles mudam completamente, onde eles fazem um filme sobre espionagem, mudando completamente o tema diferente do primeiro. E também depois vem os Vingadores, onde eles também fazem um filme super colorido, onde o status quo, vamos dizer assim, era o Batman Cavaleiro das Trevas do Nolan, onde cor é o que menos se tem. Em um universo que meio que levava a realidade acima de tudo, eles aceitaram abraçar o fantástico. E eu não vou nem falar que eles apostaram na porcaria de um guaxinim. Hoje a gente meio que esquece e não tem ideia de como era na época, mas antes do Guardiões da Galáxia ninguém acreditava, e a Marvel mesmo assim foi lá e fez. Ela teve coragem de arriscar e de apostar numa ideia nova. Um cara que infelizmente já não tá mais junto com eles, mas agora tá dirigindo o universo da DC, que foi o James Gunn. Me disse isso, não é ter vontade de trazer algo diferente pra tela. É claro que os filmes da Marvel nunca foram um poço de filosofia, mas pelo menos eles tentavam trazer uma narrativa nova. E dentro de cada filme existia uma coerência, um desenvolvimento, uma evolução. Mesmo que até básico, era muito bem feito. E outra coisa que ela também fazia era aprender com os erros. Ela tentava, arriscava, podia desagradar um pouco o público, e aí ela entendia o que deu errado e refazia diferente. Uma coisa que eu nunca me esqueço é com o primeiro filme do Doutor Estranho, onde ele foi muito criticado porque ele tinha piadinhas em momentos demais. Ele tinha piadinhas onde não era necessário, talvez, onde a emoção era diferente, a piada não se aplicava e acabava, ao invés de fazer, irritando. E a Marvel aprendeu isso para outros filmes. Claro, assim, que pode acontecer um erro ou outro, mas ela aprendeu muito bem. Se você pega ali os filmes dos Vingadores ou outros, eles têm o tom de humor, mas muito mais sofisticado. E se você pensar os 4 primeiros filmes da Marvel, o único que as pessoas realmente gostaram foi do Homem de Ferro.
tanto do Hulk quanto do Capitão América e o do Thor. Lá na época eles foram muito criticados. Hoje a gente tem uma memória afetiva diferente, a gente enxerga eles de outra forma porque a Marvel acreditou neles. Já pensou se ela tivesse desistido, como ela tem feito com alguns personagens de hoje, que ela mostra pra gente e ela não tem convicção de que eles são bons? Sei lá, eu não entendo. Por mais que exista críticas, e ela vai lá e desiste, apaga. O Eternos é um exemplo disso. Eles fizeram um filme e depois esqueceram. Foram mostrar agora no novo Capitão América, mas mostraram só lá por cima. Os personagens em si ficaram jogados de lado. E aí o que acontece? Agora a gente só tem um monte de filme covarde que usa da nostalgia pra tentar tirar uma emoção da gente. Tanto é, qual foi o maior filme da fase 5? Deadpool e Wolverine. Que é totalmente construído em nostalgia. E o que eu quero dizer é, a nostalgia não significa que ela é ruim, mas ela não se sustenta por muito tempo, sabe? Eu também gosto do filme, da mesma forma que eu gosto do Homem-Aranha 3, Sem Volta Pra Casa, eu também gosto do Deadpool e Wolverine. Mas até quando isso vai se sustentar, sabe? Porque o filme do Deadpool é isso, ele também não tem um roteiro elaborado, uma história, um desenvolvimento. Todas as emoções, pelo menos, que eu senti vendo esse filme, foram trazidas pelas memórias afetivas que eu tinha dos filmes da Fox, e ali por ter uma personalidade já construída do Deadpool, que também veio junto, não foi feito pela Marvel. E aí depois, nessa mesma fase 5, a gente tem o Guardiões 3, que nem dá, assim, desculpa, mas mal dá pra considerar um filme da Marvel. É mais um encerramento de arco do James Gunn dentro desse universo. E aí vem Marvels, Capitão América e Thunderbolts. Capitão América e Marvels. É o que eu falei, sem a nostalgia utilizada que nem nos outros filmes pra trazer uma emoção nossa, só fica isso, uma história ruim e sem personalidade. Sabe, uns diálogos horríveis, umas conversas assim, nada que te faz empatizar, que te faz criar um vínculo com esses heróis, sabe? Sabe, diálogos horríveis, os arcos, assim, eles não têm personalidade. Se você pega Vingadores, a Era de Ultron, por exemplo, que nem é um dos melhores da Marvel de antigamente, mas se você pega os diálogos, eles eram sagazes, sabe? Eles tinham coração. Que hoje em dia você vai ver, chega a ser ridículo a comparação. E o Thunderbolts até é legal, tem um tema ali da depressão e tal, mas no final, sabe, ele é meio que um Guardiões da Galáxia piorado, não tem nada de novo ali. E aí vem a fase 6 com o filme que seria a renovação, traria novos ares pra Marvel, que é o Quarteto Fantástico. Esse vídeo, na verdade, começou como uma crítica que eu iria fazer do filme, mas aí acabou evoluindo, eu repensei o tema e parei aqui. Porque eu fui muito empolgado pro filme, porque eu realmente achava assim que eles iam, sabe, ele tem aquele estilo, um design diferente que chama atenção, assim, não, bom, então, ele parece que tem alguma personalidade ali. Mas no final eu só me decepcionei. Porque assim, é outro filme, sabe, uma história completamente vazia, sem emoção, sem carisma. Os atores até tentam ali entregar alguma coisa, mas, poxa, no final, se você pegar, que desenvolvimento teve nessa história? Eles, no final do filme, não tem diferença nenhuma do início. A diferença é que aí ela teve um filho, mas de resto, de personalidade, de você entender que eles compreenderam um conhecimento que eles não tinham, uma observação do ao redor deles, enfim, se você pegar o primeiro Homem de Ferro, olha a diferença que era o Tony Stark do início pro final do filme. O do Capitão América a mesma coisa, o do Thor a mesma coisa. A única coisa que eu tenho talvez ali um pouquinho de esperança é que isso seja uma estratégia da Marvel para ganhar tempo, para pensar o próximo arco deles ali, para depois de Guerras Secretas. Eles estão ganhando tempo para como trazer os mutantes de uma forma melhor, como estruturar esse universo de uma maneira correta, se vai ser reboot, se não vai, enfim. Eu espero que eles estejam fazendo isso, comprando tempo para poder pensar melhor. Eu tenho esse fiapinho de esperança, mas ainda assim eu fico desanimado, sabe? Porque o que construiu a Marvel, por mais que digam que foi o arco do Thanos, era sempre o próximo filme para você entender o universo, eu acredito que o que fez todo mundo ir pro cinema, existia a história, ela é importante, mas principalmente era o vínculo que a gente tinha com os personagens. Tu ia porque você queria ver o que ia acontecer com o Capitão América, você queria ver o que ia acontecer com o Homem de Ferro,
com o Thor, com a Viúva Negra, com o Hulk, enfim, você cria e você se enxerga neles. Essa sempre foi a beleza da Marvel. E assim, eu até tava começando a gostar desses personagens novos. Alguns deles, por exemplo, o Namor, eu gostei. Alguns dos Eternos, eu realmente empatizei com eles. O próprio Shang-Chi. Mas e aí, o que que a Marvel faz? Parece que nem ela mesma acredita neles. Então como é que eu vou acreditar? E é por isso que eu acho que a Marvel perdeu completamente a coragem ou a criatividade.